Perfeito. Em algumas conversas que a gente teve, inclusive na nossa conversa sobre diabetes, a gente falou um pouquinho sobre essa associação da esteatose hepática com a síndrome metabólica como um todo, que ainda que não faça parte dos critérios da síndrome metabólica, está muito relacionada. O que a gente pode falar? Primeiro vem a esteatose, depois vem a síndrome metabólica, elas acontecem da mesma forma, juntas? Como é que isso funciona? Elas andam juntas, né, Jorge? Mas é a resistência insulínica que predispõe a migração, né, ou esse fluxo de gordura para dentro do hepatócito. Então, a resistência insulínica diria que vem primeiro. Então, Uhum. né, o sobrepeso e a obesidade com uma distribuição de gordura disfuncional, né, uma distribuição de gordura mais central, que gera resistência insulínica, ela vai ser o foco para, então, permitir que esse depósito de gordura aconteça no hepatócito, né? Então, ela Uhum. é uma via. Mas eles andam juntos, né? Então, temporariamente, pensando em cronologia, a doença toda é uma inflamação agindo conjunto, né? Da formação e tudo mais. E mesmo porque a gente, independente de diagnóstico de síndrome metabólica, o paciente tendo sobrepeso, eu tenho que investigar a esteatose hepática. Eu teria que investigar esse paciente, independente de eu ter aqueles critérios já de síndrome metabólica para o meu paciente. Perfeito. Bom, a gente já falou que ela tem uma relação muito grande com a síndrome metabólica. E quando a gente fala de síndrome metabólica, muitas vezes as pessoas associam isso com o sobrepeso e a obesidade, né? Agora, dá pra gente falar que pessoas com um peso relativamente normal podem já ter algum processo de esteatose hepática relacionado a alterações metabólicas? Sim, a gente pode, inclusive antes do podcast, eu e o Cleiton, a gente estava comentando a respeito dessa questão muito da adiposopatia, né? Não é Sim. somente o excesso do peso, não é somente o IMC acima de 25, que é um sobrepeso, ou acima de 30, que é a obesidade, mas é aquela gordura distribuída num local inadequado. Então, muitas vezes um paciente que tem uma gordura que a gente chama lipodistrófica, né? Então ela está distribuída num local mais adoecido e ela pesa normal, é uma pessoa que eu preciso investigar. Então ela é Uhum. não pesada, mas ela tem uma gordura abdominal. Existem algumas questões genéticas e Uhum. existe também pessoas que têm ascendência, por exemplo, os de ascendência asiática, tem naturalmente uma saturação maior do tecido subcutâneo. Então eu vou demorar um pouco menos, né, para Uhum. poder começar a depositar gordura nesse tecido né, ectópico, uma distribuição ectópica que é mais doente e poderia levar então à esteatose hepática também, né? Mas Perfeito. sim, a gente pode nesses pacientes, por isso que o exame clínico ele é tão importante, né? Então é importante direcionar o exame clínico, o antecedente familiar, a história familiar do paciente, para a gente direcionar e considerar a indicação ou não de fazer um exame para rastreio. Até porque a Perfeito. gente também precisa pensar no diagnósticos diferenciais de uma esteatose. A Uhum. gente fala muito da pessoa com obesidade, né? A gente sabe aí, a estatística mostra que na pessoa com obesidade, 80% dessas pessoas vão ter algum grau de esteatose hepática, mas eu posso encontrar esteatose hepática em pessoas que não tenham obesidade. Então, por exemplo, hepatite C, hepatite B, são doenças infecciosas que podem cursar com esteatose hepática. Medicações, às vezes as pessoas utilizam corticoide, e isso também pode levar, às vezes, com indicação correta, ou às vezes sem indicação correta, reposição hormonal, né? Que cada vez mais a gente tem estudado sobre isso, a gente tem visto a importância da reposição hormonal, por exemplo, nas mulheres, Uhum. na menopausa. Então, isso são medicações que podem levar também à esteatose hepática. Além desses critérios também, outros, né? Na população asiática, que já tem esse perfil maior também, e de doenças genéticas que já são, assim, bem específicas, mas do fígado, que podem realmente levar à esteatose numa pessoa que não tem obesidade, que tem um IMC, por exemplo, normal, Uhum, né? perfeito. Então tem muita relação com aquela, o que a gente já citou algumas vezes aqui, do acúmulo de gordura mais visceral, mais abdominal. Mais abdominal. Por isso até nas mulheres em que a distribuição acaba sendo mais periférica durante o período do menarque, né, e depois que ela para de menstruar, depois da parte da menopausa, em que ela tem a queda de estrogênio, ela começa a ter uma distribuição mais central. É mais comum, por exemplo, ver esteatose em mulheres depois da menopausa e em mulheres mais jovens não vê tanto? Sim, sim. Então, é aquela história natural, né? Que pra gente não surpreende.
ela passa a ter uma distribuição, ou aquilo, né, ela satura mais rapidamente aquele localzinho que era o local que ela acumulava gordura. Então, ela até chega no consultório falando: eu ganhava gordura quando eu ganhava um pezinho no bumbum, agora vem para a barriga. Então, é uma queixa dela porque ela sente isso. A roupa, ela nem mudou o número, mas mudou a disposição ou o caimento. Ela Sim. sente que aquela gordura está num local diferente do que estava antes, que é a gordura visceral e abdominal. Só que o que está de trás disso, no caso metabólico, é o acúmulo de gordura, gerando um monte de enzima de atividade inflamatória, levando à resistência insulínica, permitindo o influxo de gordura no fígado e podendo levar à esteatose hepática. E até, né, esteatose hepática e o combo todo completo metabólico, né? A gente Exatamente. tem um risco aumentado das mulheres nessa faixa etária de abrirem o quadro de diabetes ou de verem pela primeira vez uma desglicemia. Então, a glicose sempre foi boa e passa a não ser tão bacana. O LDL, o colesterol era legal e, de repente, estoura. É até um dos critérios que a gente usa para falar, a gente está numa transição menopausal. HDL diminuiu, o LDL aumentou. Então, essa alteração que a gente, nos exames, às vezes é visível, ela está acontecendo escondidinha lá, né, com essa mudança da distribuição de gordura corporal vagarosa com a diminuição do estrogênio na perimenopausa e menopausa da mulher. Perfeito. E você falou um pouco sobre a história natural, né? Até quando a gente conversou sobre diabetes, a pessoa basicamente não dorme sem diabetes e acorda com diabetes, né? É uma história natural que vem desde o início da resistência à insulina, evolui com a hiperglicemia, ali diminui a produção de insulina e, consequentemente, ao longo do tempo, a pessoa vai chegar no critério diagnóstico de diabetes. Quando a gente fala da esteatose em si, existe também uma doença, uma história natural dela para que ela evolua até, por exemplo, o hepatocarcinoma. Como é que isso funciona, na verdade? Existe uma progressão que ela sempre vai acontecer? Ela pode acontecer de formas diferentes em alguns casos? Ela pode evoluir direto, por exemplo, para uma lesão mais grave? Como é que funciona? Isso é bem interessante porque a gente tem conversado muito, tem sido bastante um tema super atual a esteatose hepática, pelo aumento de frequência que a gente tem observado, né? Uhum. A estimativa hoje é que 30% da população tem algum grau de esteatose hepática. Nem todo mundo vai evoluir mal, né? Uhum. Então, dessas pessoas que têm esteatose hepática, em torno de 10 a 15%, aí isso pode variar conforme, né, a fonte e tal, os estudos, Sim. mas a maioria dos estudos fala que é 10 a 15% dessas pessoas vão evoluir para uma esteatohepatite, que é aquela inflamação mais grave do tecido hepático, que é quando vão começar as alterações nos exames laboratoriais, que nem sempre a gente vai ter na esteatose hepática, que os exames de sangue começam a ficar alterados, e aí eu vou ter uma inflamação, eu vou gerando fibrose, que é uma cicatriz, essa cicatriz vai se acumulando, pode virar uma cirrose. Então, o que é a cirrose? Cirrose é uma junção de cicatriz, uma junção de tecido fibrótico dentro do fígado, e aí esse fígado ele vai perdendo o funcionamento dele, ele vai Sim. perdendo o grau de atividade que ele tem, que ele pode, né, do metabolismo. E aí, por causa dessa cirrose, eu posso ter evolução por hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, não é uma coisa automática, não é uma coisa, eu tenho esteatose, eu vou ter esteatohepatite, eu vou ter cirrose, eu vou ter câncer. Não é essa sequência que acontece em todo mundo. Só que também é uma outra coisa que a gente tem hoje, que acontece, a gente não tem mecanismos de descobrir se uma pessoa vai evoluir ou se a outra pessoa não vai. O que vai me dizer se eu, Cleiton, vou ter essa evolução desfavorável? Que exame que eu posso fazer, que característica do meu biotipo, do meu corpo que eu posso ter, da minha genética, que vai fazer com que eu evolua de uma esteatose para uma esteatopatia, para uma cirrose, para um câncer. A gente ainda não sabe. Isso tem evoluído, tem estudo aí sendo realizado, mas a gente não sabe. Então, por isso que a gente tem que focar na pessoa com esteatose. Eu preciso tratar aquela esteatose antes que ela comece a evoluir. Por quê? Muitas vezes o tratamento do hepatocarcinoma, do câncer de fígado, é um tratamento muito ruim. Sim. Ele é um tumor que, por exemplo, ele responde muito mal às terapias que a gente tem disponível hoje, né? Então, muitas vezes é um tratamento que vai levar para transplante de fígado, né? Fora todas as outras complicações que a gente pode ter até antes do hepatocarcinoma, do câncer de fígado. Sim. Uma pessoa com cirrose, ela pode ter aumento de chance de infecção, diminuir a imunidade, hemorragia digestiva. Então, tem uma série de outras complicações que a gente pode ter no decorrer desse caminho, né? E é interessante, Cleiton, porque a gente não consegue predizer quem vai ser a pessoa com esteatose
que vai bem, vai ser os 80% que não vai evoluir nada, mas 20% vai ter um final mais dramático. Isso. E tem muito paciente que chega pra gente e fala, o médico do ultrassom disse que é uma gordura, mas todo mundo tem, né? Então, é como se fosse uma coisa, todo mundo tem, então tá tudo ok, né? Tá tudo normal. É o grande problema, Exato. talvez até da própria sociedade em que a gente tá e de ser tão comum, né? Antigamente a gente via os grandes casos de cirrose, né, nas grandes publicações, sendo principalmente associado ao consumo do álcool. Uhum. Né? Sempre foi um grande, até as próprias hepatites em si também, algumas delas podem evoluir diretamente para hepatocarcinoma, e cada vez mais a gente vê um crescimento desse tipo de tumor associado às alterações metabólicas, a esteatose associada, o que mostra que realmente, como a gente não mudou muito ali, nosso código genético, basicamente ele é o mesmo, e as infecções em tese, elas estão cada vez sendo tratadas de forma melhor, Uhum. é bem provável que a alteração ambiental que a gente teve, principalmente relacionada ao ganho de peso, é o grande fator que leva a esse aumento, né? Exatamente. A gente hoje, hepatite B, por exemplo, a gente tem vacina. Todas as crianças hoje saem vacinadas, né? E já tem vacina disponível no SUS, em postos de saúde, para toda a população adulta. A hepatite C, a gente não tem vacina, mas já existe um tratamento super eficaz que desde 2015, quando começaram as drogas de ação direta, a gente tem uma cura de 90 a 95% das pessoas com hepatite C. Então, realmente, existe um compromisso assim da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de se extinguir, de se eliminar a hepatite C, por exemplo, até 2030, justamente porque o tratamento está ficando mais eficaz. E ao mesmo tempo a gente, então vai diminuir esteatose, vai diminuir esteatohepatite, cirrose, e a gente não está vendo isso. Justamente porque está aumentando a esteatose hepática por doença metabólica, por síndrome metabólica, então essa diminuição de casos ela não está acontecendo, porque mudou a etiologia, mudou a fonte da esteatose. Perfeito. E talvez até destacar a importância para o pessoal que acompanha a gente aqui de outras medidas que não estão tão relacionadas a hábito de vida em si, mas como a vacinação e até mesmo a utilização de proteção nas relações sexuais, porque existe também ali uma transmissão sexual desses vírus. Logicamente, hoje em dia a gente tem a vacina, então, logicamente vacine os seus filhos, né? Quem não tem a vacinação completa ou não virou, também avaliar em relação a isso. E também ter o cuidado com relação à parte sexual, porque existe o risco de transmissão. E cada vez mais, quando a gente evolui no tratamento de uma condição, como aconteceu pelo próprio caso do HIV, a gente começa a ver com que o medo das pessoas diminui e isso faz com que haja um aumento da incidência também dessas condições. Então as pessoas precisam sempre tomar cuidado. Você falou muito bem que a partir do momento em que a gente começa a ter a esteatohepatite, pode ser que a gente já tenha alterações de exames, principalmente exames laboratoriais. Dá para dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem esteatose, mas não tem exames de sangue alterados, ela está bem? Como é que isso funciona? Não necessariamente. Então, a gente tem até... na maioria das vezes, esse paciente ele não chega para o gastro, para o hepato. Esse paciente está no clínico, está no endocrinologista, porque ele veio ou pela síndrome metabólica, ou veio pelo sobrepeso e obesidade. Então, a gente quem vai tentar detectar. E esses pacientes, muitas vezes, eles não têm alterações de exame clássicas, mas a gente precisa fazer alguns cálculos ou tomar alguns cuidados. Existem alguns parâmetros que a gente tem para poder observar se é um paciente, por exemplo, que merece mais investigação. Não é todo paciente que vem com esteatose hepática que eu vou lá e vou investigar ele e avaliar se tem esteatohepatite. Não são todos os pacientes. Mas a gente vai ter alguns critérios, e tem critério laboratorial, que a gente coloca, tem uma calculadora, que é uma calculadora de fibrose, que chama FIB, né, de fibrose 4. E essa calculadora você consegue, né, na internet, ou existem até aplicativos que são essa calculadora, porque é um cálculo bem difícil, né, de fazer, que você inclui algumas informações que nessas informações estão, né, as transaminases, que são as enzimas do fígado, mas que tem outras informações também que vão sugerir para a gente se aquele paciente é um paciente com alto risco ou um baixo risco de estar com uma fibrose, mesmo sem a gente suspeitar. E aí, dentro daquela questão, poxa, então é um paciente com um FIB4 aumentado. Aí, a gente direciona para um exame um pouco mais elaborado, que o Cleiton até comentou, que é o exame para ver, a gente chama elastografia, né? Ele vai ver a maciez, né? Então, normalmente, o mais simples e comum e mais acessível é a elastografia por ultrassom, que ela vai conseguir avaliar, então, como é que está o grau de fibrose, ou sugerir para a gente o grau de fibrose, né, Cleiton, desse paciente. Até porque muitos pacientes
principalmente a gente que está mais acostumado com serviço público, muitos pacientes chegam, na verdade, no médico encaminhados por algum motivo por conta de um ultrassom de abdômen que foi feito, às vezes até sem indicação, mas que demonstrou uma certa esteatose. Então, como é que é a continuação da investigação, por exemplo? Isso, exatamente. Então, assim, hoje, o que a gente recomenda? Qualquer pessoa que tenha um IMC, aquela média, né, do peso dividido pela altura, que seja acima de 25, essa pessoa ela precisa ser direcionada para se investigar se ela tem uma esteatose ou fibrose, que seja. Detectei que a pessoa tem uma esteatose hepática. Eu preciso ir atrás do porquê que ela tem aquela esteatose hepática. Então, fazer aquela avaliação básica mesmo, né? Olhar as transaminases, que são as enzimas do fígado, que pode indicar uma hepatite por vírus, né? Fazer aquele inquérito para saber se a pessoa está usando alguma medicação prescrita ou não prescrita, porque muitas vezes o uso de medicações sem indicação médica, né? Porque meu vizinho disse que esse daqui é muito bom e tal, então isso daí também pode trazer consequências. Cleiton, né? a gente tem muito isso no tratamento da obesidade, medicação não prescrita para tratamento e assim, chás. O chá para poder tratar a obesidade e tal. E a gente sabe que o chá, assim, até certo ponto ok, mas assim, alguns chás que eles são hepatotóxicos. Sim. Mas eles, de maneira crônica também, poderiam gerar uma esteatose hepática? É algo importante da anamnese? Pode, porque a gente nunca sabe essas fórmulas, às vezes, essas medicações, o que pode estar ali dentro. Então, dependendo da medicação que estiver ali dentro, isso pode levar a uma esteatose, ou isso pode levar diretamente a uma esteatohepatite, que é essa inflamação, e essa inflamação progredir para fibrose. Então, essas medicações, muitas vezes que a gente não sabe, que foi sem orientação mesmo, elas podem levar esse risco. Então, e uma pergunta que você fez até anteriormente sobre a questão da esteatose, se a gente pode ter uma evolução, um desfecho, às vezes ruim da esteatose sem elevação da transaminase, também pode acontecer. Então, às vezes, a gente pode ter uma progressão direta da esteatose para um grau de fibrose ou cirrose sem necessariamente ter uma alteração laboratorial. Esse FIB4, que a Lívia comentou, é um cálculo, né, matemático que é feito, usa transaminase, plaqueta, idade, e ele mostra justamente isso. É uma triagem que a gente utiliza, porque é um exame muito simples. Idade, um exame de sangue, um hemograma, as transaminases, e a gente consegue fazer essa triagem desse paciente se ele tem algum risco de fibrose. Se aquele cálculo ali mostrou pra gente que a gente tem um risco maior de fibrose, a gente já indica um outro exame que é chamado de elastografia. A elastografia nada mais é do que um ultrassom. Só que é um ultrassom feito com uma máquina diferente, um transdutor diferente, tem uma interpretação. O programa, o software que existe dentro da máquina, ele é diferente. Então, ele consegue ver essa rigidez do fígado, se ele tem realmente esse grau de fibrose, se isso já começou, e até mesmo se esse paciente já evoluiu para uma cirrose. Então, é um exame que é feito à beira do leito, num consultório, um exame relativamente simples e que traz muita informação para a gente. Então, o passo para investigação da esteatose seria esse. A pessoa tem obesidade, eu faço ultrassom, detectei uma esteatose, vou fazer um exame laboratorial para tentar investigar se tem algum outro motivo que esteja associado àquilo. Faço o FIB4, que é um cálculo, e vou fazer a elastografia para saber se eu tenho ou não fibrose. Porque aí, dependendo de como eu encontrar essa pessoa, o segmento dela e o tratamento vão ser diferentes, né? Se eu tiver só esteatose, eu vou seguir por uma linha. Se eu tiver já com elevação de transaminase, essas enzimas do fígado, eu sigo por outra linha. Se eu já tiver fibrose, meu cuidado já vai ser outro. Então, vai depender em que contexto, em que situação que eu vou encontrar aquela pessoa. Perfeito. E você aí de casa, por acaso já recebeu o diagnóstico de esteatose hepática? Ou conhece alguém que teve esse diagnóstico? Tem alguma dúvida em relação à condição? Se sim, deixa aqui nos nossos comentários que vai ser um prazer para a gente responder. E já conseguiu ver quanta informação importante a gente trouxe? Se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e também compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Porque quando você se inscreve, inclusive, fica mais fácil desse conteúdo atingir mais pessoas e, consequentemente, a gente consegue tirar ainda mais dúvidas do pessoal. Mas pensando um pouco em relação a comportamento mesmo alimentar, existe algum tipo de alimento, por exemplo, ou até mesmo algum comportamento alimentar que possa aumentar a chance da gordura se acumular no fígado? Ou realmente é um processo que envolve ali a resistência à insulina, a deposição central e aí, consequentemente, a deposição no fígado? A gente costuma falar que nunca tem um vilão, né, sozinho. Normalmente é o conjunto de hábitos, um padrão, né, de hábitos. Mas a gente tem alimentos, sim, que a gente
sugere que o paciente evite quando tem esteatose hepática? Primeiro é a bebida alcoólica, então aquilo lá que a gente até já comentou no início do podcast, que detectou a esteatose, independente da etiologia, a recomendação é zerar, né? Uma tacinha. Aí a sugestão, a Sim, recomendação é não ingerir. Mas alimentos como carboidratos simples, industrializados e líquidos calóricos, sucos, refrigerantes açucarados e o consumo de açúcar refinado, ele aumenta sim as chances de depósito de gordura visceral e, portanto, ele, né, seria um tipo de alimento que atrapalhariam também o depósito do fígado, né, da gordura no fígado. perfeito. A gente até tem um princípio de alimentar que a gente trata aqui, principalmente voltado para a parte de emagrecimento, mas que são dos alimentos vilões, né? Não existe um em si, mas existe um grupo de alimentos ali que normalmente estão associados. E, consequentemente, são aqueles que também estão associados com o processo de ganho de peso, né? São os ultraprocessados, você falou muito bem. As bebidas açucaradas, que acabam sendo um problema, porque um suco, por exemplo, ele pode até ser, em algum ponto, nutritivo, mas no fim das contas ele tem uma densidade calórica muito alta. E quando a gente fala da parte de ganho de peso em si, existem também aqueles alimentos que causam gatilho, que a pessoa come de forma exacerbada. Mas se a gente for olhar a fundo também, os ultraprocessados eles são feitos basicamente para que a pessoa coma cada vez mais e mais, e geralmente são densamente calóricos, então eu diria que os ultraprocessados como um todo, e grande parte das bebidas açucaradas também são ultraprocessadas, acabam sendo os grandes vilões.